Senhor presidente, senhor ministro, bem, primeiro eu queria colocar que eu não convidaria o ministro Sérgio Moro como jurista para falar sobre esse tema aqui. Eu acho que ele é parte. Ele não é um jurista independente, né? Em segundo lugar, o ministro colocou que ele foi para o Ministério para combater a corrupção, o crime organizado, né? E dar satisfações à sociedade. Então, eu queria cobrar ao ministro o seguinte: primeiro, por que ele perdoou o Onyx Lorenzoni, ministro, colega dele, réu confesso de Caixa 2, e ele falou que perdoava. Segundo, por que ele continua colega, né, do ministro Álvaro Antônio do Turismo, né, que está indiciado, entende? E mais do que isso, né, a Polícia Federal, inclusive, o senhor passou informações, isso falado lá no Japão para o Bolsonaro, e segredo de justiça que tinha encontrado o Bolsonaro e passou para eles informações sobre a investigação, o que não poderia ter sido feito. O senhor violou, inclusive, o segredo de justiça passando para o Bolsonaro. E o ministro continua lá, no Laranjal, corrupto, enquanto um outro ministro, o Bebiano, foi demitido. Em terceiro lugar, ministro, Vossa Excelência, como juiz, participar de um governo em que o presidente da República é defensor da tortura, crime inafiançável, crime contra a humanidade. O senhor não tem nada a dizer sobre isso? Defender Brilhante Ustra, o maior criminoso que já passou pela ditadura militar, comandante do DOI-CODE do 2º Exército. O senhor não tem nada a falar sobre isso? Sobre as torturas e a defesa pelo presidente da República, seu chefe? Sobre o crime organizado. As milícias do Rio de Janeiro e do Brasil, como matéria do Estadão publicou, são o principal problema. A milícia está incrustada no gabinete do senador Flávio Bolsonaro, com Queiroz, com Adriano Nóbrega, e nós sabemos que a relação é umbilical entre eles. O presidente da República elogiou Adriano Nóbrega daqui da tribuna da Câmara. O filho deu a medalha Tiradentes e o elogiou. Manteve pessoas da família no gabinete. Não tem nada a dizer sobre isso. Isso não é crime organizado? Isso não está dentro da família presidencial? Não é fruto de investigação? Não, senhor presidente, eu acho que nós temos aqui realmente algo cínico. Eu vi Vossa Excelência no programa Roda Viva. Até hoje, Vossa Excelência não reconhece que cometeu um delito liberando as fitas depois da hora. Vossa Excelência foi advertido pelo Teori Zavascki, deveria ter sido afastado e até preso, porque isso resultou numa mudança de conjuntura, incidência sobre a vida política do país, na eleição do presidente, e a consequência foi que Vossa Excelência virou ministro da Justiça. De um governo eleito dessa forma, através de uma ação sua, de juiz parcial, de juiz que tem lado de membro político. Aliás, Vossa Excelência é político. Tem 3 questões que foram aprovadas pela Câmara: abuso de autoridade, juiz de garantias e segunda instância, que discutimos aqui. Nas 3 questões, Vossa Excelência se tornou um militante nas redes sociais, com as fake news, com os robôs, e a opinião pública e a opinião publicada para derrubar propostas aprovadas na Câmara, e uma delas sancionada pelo próprio presidente da República, que é o juiz de garantias. Sabe por quê? Porque em todas elas Vossa Excelência se julga derrotado. Vossa Excelência, então, foi derrotado na segunda instância pelo julgamento do Supremo. Vossa Excelência, isso foi contra mim, porque isso
acaba colocando sobre mim a pecha de juiz que atuou política e parcialmente. Por isso, presidente, eu poderia falar aqui sobre as questões levantadas sob a segunda instância, né? E os números que Vossa Excelência levantou, contestadas claramente pelos números aqui, né, da Defensoria Pública de São Paulo e do Rio de Janeiro, num grande trabalho de levantamento. Mas o principal é a lógica que alimenta o vosso pensamento. Vossa Excelência citou aí a frase de um líder comunista chinês, Deng Xiaoping: não importa a cor dos gatos, importa que eles caçem ratos. Isso era de um pragmatismo usado no pragmatismo chinês, mas, na verdade, o que está por fora, atrás dessa frase é o seguinte: os fins justificam os meios, atribuída a Maquiavel, né? E que o Wikipédia significa atribuída, mas nunca confirmada, mas é o cerne do príncipe, e que significa que os governantes devem estar acima da ética dominante e manter ou aumentar o seu poder, ou seja, poder a todo custo. Isso aqui é Maquiavel. Vossa Excelência segue os princípios do pragmatismo e do punitivismo. É por isso que Vossa Excelência, inclusive, quando colocou a questão civil aqui, não deu importância, fixou na criminal. Nós já temos 750 mil presos. Esses são pobres, negros, excluídos, vulneráveis. Esses que estão lá. Esse não tem segunda nem primeira, não tem nada disso. Na verdade, o que acontece é que os crimes tributários e trabalhistas atingem sonegadores e patrões, principalmente. E aí, Vossa Excelência sabe que terá uma grande resistência, porque nós estamos falando verdadeiramente de poderosos. Nós tivemos à frente de toda a luta contra a impunidade aqui, senhor presidente, Partido Socialismo e Liberdade.